capítulo 3, verso do 1 ao 12. Gente, eu queria falar uma coisa com vocês. O pastor falou aqui hoje na palavra de oferta, antes da gente fazer essa leitura, deixa eu fazer uma introdução aqui. Ele falou sobre as dores de parto, porque Jesus disse, né, que nos últimos dias seria como uma mulher dando à luz. E aí eu queria falar com vocês assim, como que é um parto? Quem já teve filho aqui? A maioria das mulheres aqui já teve filho, né? Qual o pai que assistiu o filho? Levanta a mão aí, o nascimento do filho. Muito bem, olha. Então, é uma coisa assim maravilhosa, né? Com certeza, quem já assistiu não esquece mais. E o parto, o que precisa para acontecer um parto? Precisa da mulher grávida, né? O que precisa para a mulher engravidar? Um homem e uma mulher. Podem falar qualquer coisa, mas ainda precisa de um homem e uma mulher para que a mulher fique grávida. E aí, a mulher fica grávida, passa os 9 meses, porque se nascer antes é uma gravidez de risco. E aí, com 9 meses, a mulher começa a sentir aquelas dores, aí a bolsa estoura, se não for um parto programado, né, de cesárea. O natural, a bolsa estoura, a mulher corre para o hospital, dói aqui, dói ali, pega a bolsa com o enxoval da criança e vai, e vem contração, e empurra, e aquela coisa toda, e aí nasce a criança. E a criança nasce, às vezes, com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, tem criança que nasce até com 5 quilos. Já viram isso? Bem grandona, né? Eu não sei seus filhos aqui. Mas o meu máximo que nasceu foi com 3.200. E aí, o que acontece? Eu lembro que quando eu estava grávida pela primeira vez, que a minha barriga estava grandona, assim, já próximo dos 9 meses, eu pensei assim, não quero mais não quero mais não, porque eu estou com medo. Eu estou com medo agora de ter um filho. Eu não quero mais não. Como é que vai sair? Aquela coisa de mãe, né? Ai, mas não dá mais, né, gente? Tá aqui, tem que sair. Tem que sair, tem que nascer. Quando a mulher está grávida, a criança tem que nascer. E Deus é perfeito. Você olha para aquela barriga e pensa, mas como que vai passar por um buraquinho tão pequenininho? Dá aquele medo. Mas Deus é perfeito, porque na hora do parto, a mulher dilata, o corpo dela é completamente preparado, porque Deus já preparou lá atrás, olha. Antes da criação do mundo, Ele já tinha tudo planejado. E o parto é assim. E por que eu estou falando do parto? Porque essa história que a gente vai ler aqui tem tudo a ver com isso. Porque é o momento onde Nicodemos foi se encontrar com Jesus e ele fez umas perguntas para Jesus. Jesus deu umas respostas e teve uma interpretação errada aqui da resposta de Jesus. Diz assim, olha, João 3, do 1 ao 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Paizinho querido, muito obrigada pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Pedimos agora que o teu Espírito Santo ministre, ó Deus, a tua direção, a tua orientação acerca dessa palavra para a nossa vida, para a vida daqueles que estão aqui, a vida daqueles que estão em casa, que o teu Espírito Santo complete a tua boa obra em nós. Senhor, usa-me a mim, que seja o Senhor falando através da minha boca, em nome de Jesus, amém. Amém?
Gente, que coisa interessante essa conversa aqui que foi de Nicodemos com Jesus, né? Nicodemos, ele pelo fato de ser fariseu, ele foi se encontrar aí com Cristo à noite. O que acontece? Nicodemos viveu no século I e ele era um homem que pertencia à associação dos juízes judeus da época. Ele era uma autoridade, ele era alguém muito conhecido. E ele foi citado aí no livro de João 3 vezes. Uma das vezes que ele foi citado foi quando ele ajudou José de Arimateia a pegar o corpo de Jesus Cristo e a sepultar o corpo de Jesus após a sua morte e antes da sua ressurreição. E aí, como ele era essa autoridade, a Bíblia diz que ele foi ter com Cristo à noite. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nicodemos pertencia a esse sistema de governo da época, era um sistema religioso mosaico. Por quê? Porque eles regiam o povo de Israel naquela época debaixo da lei de Moisés. Eles seguiam a lei e os profetas. Era um sistema que tinha sido estabelecido e que vigorava desde sempre em Israel. Então, Nicodemos era uma pessoa muito envolvida com aquele sistema de governo, envolvida com as autoridades locais, envolvida com a cultura, com os hábitos que regiam todo o governo naquela época. E aí acontece que, de repente, Jesus Cristo entra na história de Nicodemos. Jesus aparece aqui e ele deixa todo mundo daquela época de cabelo branco. Sabe por quê? Porque Jesus ele não se encaixava na caixinha dos fariseus. Ele vinha de encontro àquilo que eles pregavam, àquilo que eles pensavam. Jesus fazia coisas que deixavam eles desnorteados. Eles não conseguiam entender a pessoa de Jesus e o que estava acontecendo. E isso deixava eles completamente atordoados e muitas vezes até divididos entre si, como foi o caso aqui de Nicodemos, que começou a observar Jesus e a crer que ele era o Filho de Deus, após ter uma conversa com ele sobre o novo nascimento. E essa conversa sobre o novo nascimento foi muito interessante, porque imagina, ele chegou para Jesus e os fariseus, eles não acreditavam em reencarnação, como nós também não acreditamos. E havia naquela época uma outra crença lá, que pregava sobre a reencarnação. Então, os fariseus, eles eram muito apegados à lei, eles eram muito cuidadosos em relação a isso. Então, quando Nicodemos vai conversar com Cristo, ele vai conversar tendo essa concepção de que reencarnação eu não aceito. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa que vai te contar algo novo e você tem seus princípios, você já fica assim, armado? É assim que Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Então, pelo fato deles não acreditarem na reencarnação, quando Jesus começa a explicar aqui sobre o homem ter que nascer de novo, ele pergunta para ele assim, mas como que pode ser isso? Como que o homem pode entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque ele pensava assim, se ele não pode se reencarnar, então ele vai ter que voltar para o mesmo lugar que ele saiu. É isso que você está explicando, Jesus? O homem, depois de crescer, ele vai voltar para o ventre da sua mãe? Como é que pode ser isso? Me explica isso. Nicodemos não entendia o que Cristo estava dizendo, porque Nicodemos fez uma pergunta no nível natural, e Jesus deu uma resposta no nível espiritual. Vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Existem duas dimensões aqui. Existe a dimensão humana e existe a dimensão divina. Existem as coisas naturais e existem as coisas espirituais. E é importante entender que essa conversa, ela se dá nesses dois níveis. O nível do reino de Deus e o nível da religiosidade farisaica. É isso que nós vemos aqui. Porque segundo os fariseus, nenhum homem poderia ser considerado o Filho de Deus, e muito menos o Salvador do mundo, se esse homem ele não cumprisse alguns quesitos, porque para eles o Machia deles seria alguém que viria como um líder
descendente da linhagem de Davi, seria alguém que estabeleceria a paz universal, que colocaria o reino de Israel em evidência e viria para cumprir uma série de profecias lá do Antigo Testamento. Um líder político, um líder espiritual. E aí o que acontece? Esse líder também seria o responsável agora pela construção do terceiro templo, porque eles ainda estão aguardando o Machia deles, né? Como eles dizem. Então, Jesus, ele não é reconhecido como o Messias porque ele não cumpriu essas expectativas deles, dos judeus ortodoxos, porque existem alguns judeus que aceitaram a Jesus Cristo até hoje, e esses sim servem ao Senhor. Então, a primária de Nicodemos aqui em relação a Jesus é de que ou ele seria um profeta, ou alguma coisa assim, porque os milagres que Jesus Cristo fazia eram milagres que não dava para negar, era inegável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém entra e sai da presença de Deus da mesma forma. Ninguém tem um encontro com Jesus e não tem a sua vida transformada. Imagina que nesse encontro aqui com Jesus, Nicodemos, ele olhou nos olhos de Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele esteve face a face com o Mestre. É impossível, é totalmente impossível você ter um encontro verdadeiro com Cristo e não ter a sua vida totalmente transformada. É impossível você ter um encontro verdadeiro com Cristo e não deixar o velho homem, a velha criatura e nascer de novo, como ele diz. É necessário nascer de novo. Nascer como? Não da carne, não do homem, mas nascer da água e do Espírito. Jesus estava explicando aqui sobre uma nova dimensão, um novo tempo, um novo nascimento, uma nova vida. Literalmente uma nova vida com Ele. Quando eu aceitei a Jesus Cristo e tive um encontro verdadeiro com Ele, eu fui transformada em outra pessoa. E essa transformação, ela nasce em nós de dentro para fora. Quem conhece a Jesus Cristo vive uma metanoia, uma transformação na sua mente, na sua forma de pensar. Nós assumimos a forma de Cristo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos conforme Ele é, para fazermos o que Ele faz, querermos o que Ele quer, termos a nossa vida completamente alinhada com a vontade dele para nós. E aqui nós vemos que a nossa mente em Cristo, olhando para essa história aqui de Nicodemos, onde a perspectiva dele teve que ser alinhada com a perspectiva de Jesus após ele ter esse encontro com ele. A nossa mente precisa ser renovada, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 12:2, onde ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas, vamos lá, gente, pela renovação, para quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nossa mente transformada, através do poder do Espírito Santo, renovada, nós vamos experimentando. Experimentar é provar, é viver, é sentir, é entrar dentro dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E era isso que estava acontecendo aqui com Nicodemos, quando ele teve esse diálogo com Jesus. Ele entrou na presença de Jesus, a perspectiva dele mudou, porque Deus tem planos perfeitos preparados para nós. Deus tem uma perspectiva muito diferente da que você tem para a sua vida, muito melhor, muito acima. A Bíblia diz assim que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. Então, Nicodemos entendeu aqui que ele era o Cristo e que ele tinha uma proposta de vida completamente diferente daquela vida que ele estava acostumado. Ele vivia os costumes daquela época. E Jesus veio estabelecer esse tempo de graça sobre ele e sobre nós e findar o tempo da lei.
Porque os fariseus, eles até então governavam através da lei. E eu preciso que você entenda, que você me acompanhe no que eu estou fazendo aqui, porque eu estou criando uma base para chegar onde Deus quer que nós cheguemos nessa noite. Não é diferente o que acontece hoje em dia conosco, porque embora nós não estejamos mais no tempo da lei mosaica, mas nós vivemos debaixo da lei dos homens. Nós vivemos debaixo de princípios seculares, de hábitos mundanos. Hoje nós estamos aqui impregnados, né? Como o pastor falou aqui hoje. Está difícil viver nesse mundo, porque às vezes a gente tem um sentimento, e eu acho que isso é muito comum no coração do Filho de Deus, de que você não encaixa mais. Já sentiu isso? Parece que você não se acha mais, você está meio perdido ali, você não faz mais parte daquilo, você olha e fala assim, meu Deus, que mundo é esse? Parece que está tudo assim, de cabeça para baixo, não é? Mas é assim mesmo, nós vivemos debaixo dessa cultura hoje. E o que significa isso? Significa que quando nós aceitamos a Jesus no dia de hoje, nós trazemos ainda conosco esses hábitos da velha natureza humana, da sociedade onde nós vivemos, daquilo que nos foi ensinado. E aí, ao encontrarmos com Jesus, sermos batizados pelas águas e pelo Espírito Santo, passamos então da perspectiva natural para uma perspectiva espiritual. Não somos mais quem nós éramos ou quem nós íamos ser, mas nós passamos a ser quem Cristo quer que eu e você sejamos. Quem Ele nos fez, nos criou para sermos. Encontramos o nosso propósito de vida. Deixamos de ser limitados pela nossa força, pela nossa capacidade humana, para sermos capacitados por Deus e direcionados por Ele em tudo o que nós vamos empreender. Então é uma mudança de vida, é uma mudança de mente, é uma mudança que começa a acontecer dentro daquele que aceita Jesus Cristo. E isso significa, né, como diz a palavra, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Então, entendendo tudo o que aconteceu aqui nesse encontro de Nicodemos com Jesus Cristo, nós vemos que o Senhor tinha algo novo para a vida de Nicodemos. E ele recebeu esse algo novo, por mais difícil que fosse. Porque quando você está envolvido num sistema, você tem um cargo de autoridade no sistema, e contra aquele sistema, entrar no novo de Deus é uma pressão muito grande. Você vai ser pressionado a ficar ali, né? Até estava brincando com o pastor, ele estava falando do saudosismo do passado, né? Mas às vezes, para poder entrar o novo, tem que tirar o velho. Não tem jeito. E tem coisas que a gente não quer largar. Tem coisas que a gente não quer deixar. Tem coisas que a gente quer levar. Quando é uma lembrança boa, tudo bem. Mas e quando é um pecado? Quando é um mau hábito? Porque a Bíblia diz que Cristo esvaziou-se de si mesmo, deixando toda a sua glória. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Cristo deixou para Ele descer nesse mundo, para pagar o preço por mim e por você, foi muito maior do que qualquer pecadinho que você possa ter aí, pecado de consideração, que fica carregando. Ele deixou tudo e desceu aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, para viver uma nova vida, e aí o Senhor, Ele tem falado muito comigo sobre o dia a dia. Quando nós falamos da história de Nicodemos, por mais que eu conte para vocês como foi difícil para ele, tanto que ele teve que ir lá à noite, escondido, para não ser julgado, como foi difícil para ele passar para essa nova dimensão, ele nem entendia, porque Jesus falou com ele assim, como que você não entende? Você é mestre em Israel, você examina a Escritura, como é que você não sabe o que eu estou dizendo? Então eu não posso falar para vocês de coisas espirituais enquanto vocês não entenderem de coisas naturais. Porque se eu estou aqui falando de coisas naturais e vocês não entendem, como que eu vou falar de coisas espirituais?
E eu fiquei presa nisso, porque eu pensei, nossa, eu queria trazer uma palavra hoje, falando, sabe, da revelação do Apocalipse, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre os acontecimentos da terra. Nós estamos vivendo tanta coisa no nosso dia hoje, mas como que a gente vai falar de coisas tão grandes, tão profundas, se no nosso dia a dia nós ainda estamos falhando? Como disse, né, no Evangelho o apóstolo disse, olha, vocês já deveriam estar comendo comida de adulta, mas ainda estão comendo leitinho. Porque Deus, Ele nos leva até onde nós nos propomos a ir. É interessante porque Deus, Ele não limita nada e ninguém, Ele trata todos iguais. Mas nós precisamos querer, ter fome e sede. Então eu quero mostrar para você o que é essa transformação na prática. Eu vou para o leite, para o arroz com feijão, mas é aquilo que hoje pode te alimentar. Você pode sair daqui e dizer, eu entendi essa palavra e eu vou viver essa palavra em nome de Jesus. E eu quero falar um pouco sobre o que Cristo ensinou para Nicodemos, sobre o velho homem e o novo homem, sobre o novo nascimento, esse nascimento que é da água e do Espírito, esse nascimento que não é da carne. Então, na prática, olha só, o velho homem, ele se embriagava, mas o novo homem, ele não se embriaga mais. A gente vai falar aqui sobre algumas práticas que nós tínhamos com o velho homem, mas que o novo homem precisa deixar para trás. O cristão, ele não se embriaga. Por quê? Porque ele vai dar mau testemunho. Às vezes você pode dizer assim, pastora, eu não me embriago, eu tomo uma taça de vinho de vez em quando. Se você faz isso na sua casa, com a sua família, tudo bem. Você não se embriaga, tem o costume, aqui, por exemplo, em Portugal e alguns países frios, as pessoas têm o costume de tomar uma taça de vinho com uma massa e está tudo bem. Agora, você sai por aí e você diz, não, eu vou sair com os meus amigos, eu vou tomar vinho ali, eu vou beber. E sabe o que acontece quando você faz isso? Uma pessoa que passa, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, a carta viva. Aí a pessoa passa e vê você bebendo e aí você cai no conceito dela como cristão. E ela diz assim, olha só, para ser igual a ela, eu prefiro não ser crente. É isso que as pessoas dizem. E a Bíblia diz assim, ai daquele por quem vier o escândalo. E você acaba escandalizando. Então, não beba. Se coloque no lugar de filho de Deus. Lá em Efésios 5,18 diz assim, olha, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O velho homem mentia, o novo homem não mente mais. Sabe por quê? Porque tem gente que mente tanto que começa a acreditar na própria mentira. Inventa tanta história que daqui a pouco está ele mesmo acreditando na história que ele fez. Mente para o pai, mente para a mãe, mente no trabalho, mente para o pastor, mas não mente para Deus. Porque a mentira, ela é do diabo. Mas isso é tão simples. Pois é, mas a gente precisa relembrar, porque o pai da mentira é o diabo. O diabo não concebeu nada, só mentira. A Bíblia dá a ele essa graça aí de ser o pai, essa desgraça, né? De ser o pai da mentira. E lá em Colossenses 3:9 diz assim, não mintais uns aos outros, visto que vos despiste do velho homem com suas práticas. Então a prática de mentir era do velho homem. Agora você tirou essa capa do velho homem. E agora você fala a verdade. Porque o seu pai é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a sua natureza agora não é mais a natureza mentirosa, mas é uma natureza verdadeira. Em nome de Jesus. O velho homem roubava. O novo homem não rouba mais. Aí você pode falar assim, mas pastora, eu não roubo, eu nunca roubei. Roubar não é só você pegar aquilo que é de outra pessoa, como, por exemplo, em um assalto, né? Existe uma diferença entre assalto e furto, ou furto e roubo, né? Você pode assaltar uma pessoa e roubar algo dela diretamente, ou você pode furtar algo dela
escondido. Então, muito cuidado com o que você tem na sua casa. Porque se você pegou em alguma coisa que não é sua, em algum lugar, e você levou para dentro da sua casa, você está roubando. Isso é roubo. Eu até costumo dizer para as meninas, né? Se quiser me dar alguma comida, não me dá em potinho de tapoé, não. Não me dá nesses potinhos, não. Me dá um potinho aí qualquer que eu possa descartar depois, porque eu não quero nada de ninguém lá em casa, que vai que depois eu esqueço de devolver, eu não lembro, aí fica aquilo lá. Eu não quero nada que não é meu na minha casa. Não pegue nada que não é seu, porque, infelizmente, o velho homem, ele ia lá no escritório, pegava caneta, pegava folha de papel ofício do trabalho, levava para casa, né? O novo homem não faz isso. A nova criatura não faz isso. Ele não peca nem nas coisas grandes, nem nas coisas pequenas. Eu estou falando aqui de novo nascimento, de busca de santidade, de coisas que devem ser para nós como regra e prática todos os dias da nossa vida. O velho homem fumava. O novo homem não fuma mais. E ponto. Fumar é um vício. Tudo que te domina é um vício. Fumar é um pecado direto que o homem comete contra o seu corpo. Nós podemos cometer pecados contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Eu lembro que essa semana nós tivemos um telefonema lá da Sempre Crescer, querendo que nós fôssemos lá tarde da noite, porque o Américo tinha passado mal e precisava ir para a emergência. O que o Américo estava passando mal? Com problema de pulmão. E eu venho falando muito com o Américo, vocês sabem, né? Meu filho, você tem que parar de fumar. Ah, pastora, mas é difícil. Ah, pastora, eu não consigo. Falei, mas não se trata de você querer ou não querer. Você só tem um pulmão. Cada vez que você coloca um cigarro na boca, você está se envenenando, porque cigarro dá câncer. Cigarro mata. E aí eu falei com ele, o que você quer? Você quer ficar usando oxigênio? Você quer precisar de um transplante de pulmão? Isso é perigoso. E aí, o que acontece? O velho homem, a velha natureza, os velhos hábitos ficam ali agarrados. E é difícil sim, mas é decisão. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nenhum vício pode te dominar mais do que o poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus é maior. E ele tem que ser um domínio e um governo maior na nossa vida sobre qualquer vício. E a palavra de Deus ainda diz lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É um posicionamento do reino espiritual. No reino natural você não consegue, mas no reino espiritual você consegue, em nome de Jesus. Então, se você ainda está nessa prática, eu quero profetizar sobre a sua vida. Seja liberado, liberada para viver essa libertação do cigarro, em nome de Jesus. O velho homem falava palavrões. Eu estou sempre batendo nessa tecla aqui. Mas o novo homem não fala mais. Agora, ele tem uma linguagem de respeito. Palavrão é palavra torpe. E sabe o que é pior? Até os ímpios. Quando eu vou conversar com uma pessoa ímpia que não conhece a Jesus e ele fala um palavrão, Beto, geralmente a pessoa fala assim, ai, desculpa, pastora, escapou. Eles conseguem se dominar. Eles conseguem dominar a linguagem quando estão diante de um filho de Deus, diante de uma filha de Deus. Então, como que o filho de Deus convertido, que viveu um novo nascimento, vai sair por aí? Aquele que deveria, do seu interior, fluir rios de águas vivas. A sua boca é a boca que abençoa. A sua boca é uma boca que tem que sair palavras que vão edificar. Como que o filho de Deus vai sair por aí falando palavrão? Às vezes não fala palavrão na igreja, mas fala palavrão na rua. Não fala em casa, mas fala no trabalho. Em nome de Jesus, o novo nascimento transforma a nossa linguagem, transforma o
homem de dentro para fora. Para fora você vai ver os sinais dessa transformação que começa lá dentro. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu e você temos que ser esse que leva graça para as pessoas que nos ouvem, e não que leva escândalo, e não que leva vergonha, porque esses velhos hábitos, eles trazem sobre a nossa vida vergonha. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer envergonhar a nova criatura, fazendo com que ele se comporte como um velho homem. Aqui nós estamos falando de santidade, reino de Deus. E eu tenho escolha. Ou eu fico com um pé no reino de Deus e um pé no velho mundo, na velha criatura ali em cima do muro. E olha que o muro pertence ao diabo, hein? O muro já é dele. Então, se você está em cima do muro, você não está entre um lugar e outro. Você já está lá. Entendeu? Ou você está no reino 100%, ou você não está. É o que diz a palavra. Não é o que está dizendo a pastora. Então, o velho homem era impaciente. Mas o novo homem, meu Deus do céu, tem paciência. Olha aí, Jesus. Isso significa que o novo homem não explode à toa. Sabe o que acontece quando vem aquela pressão que pressiona? Aí a pessoa explode, grita, xinga, e ainda vira para a pessoa que está do lado e fala assim: tá vendo o que você faz eu fazer? Mentira. Aí já está mentindo também. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. É isso que nós temos que buscar. Então, a velha natureza, era permitido na velha natureza você ser impaciente, você ser explosiva, você ser explosivo. Mas no novo nascimento, nós não podemos. Cristo quer nos ensinar que nós temos que ter paciência. Nós temos que ser mansos. Nós temos que ter domínio próprio. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, porque eu também sou humana. Eu também sou de carne e sangue. Mas é o que a Bíblia diz para mim e para você, que nós temos que ser assim. Temos que viver nesse reino. Porque se nós formos assim, nós vamos influenciar as outras pessoas a ser assim também. Nós vamos estar manifestando o reino de Deus, a glória de Deus. Provérbios 14:29 diz: o que é paciente demonstra grande entendimento, mas o apressado demonstra insensatez. Então, que você e eu não sejamos insensatos, em nome de Jesus, mas que possamos praticar essa paciência. Amém? Tranquilo até aqui? Tá firme aí? Então vamos lá, posso continuar? O velho homem tinha raiva e guardava ódio, mas o novo homem perdoa. Ai, Jesus! Quando a gente fala de perdão, então, que dificuldade! Mas a raiva, o ódio, a falta de perdão é um veneno que nós tomamos e que mata a própria pessoa que toma. A própria pessoa que não consegue perdoar está tomando um veneno contra ela mesma. A raiva, o ódio adoece o nosso corpo. Ele cria raízes de amargura. Quando você carrega esses sentimentos ruins não pertencem a essa nova dimensão, a esse novo nascimento, ao reino de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando nós formos viver com o Senhor, lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada disso, nenhum sentimento ruim. Então, nós não podemos, que somos templo do Espírito Santo de Deus, carregar dentro de nós o ódio, o rancor, a falta de perdão. Jesus disse que nós temos que liberar perdão. Quantas vezes?
70 vezes 7, ou seja, sempre, né, gente? Porque não dá nem para contar. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não perdoará. Sim, porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, o que nós dizemos? Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E se você não perdoa quem te ofendeu, como é que você espera que Deus perdoe as suas ofensas? Nós mesmos nos fazemos culpados diante de Deus. O velho homem se isolava. Presta atenção nisso aqui. O velho homem se isolava. O novo homem se integra. Então a Bíblia diz assim, olha, não se isole no seu mundinho aí, olha. Deus, ele é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou o mundo desde o início na comunhão. Deus ama a comunhão. Então, Deus não quer que você viva isolado, sozinho. Deus quer que você busque uma comunidade, que você busque uma comunhão. Tem um ditado que diz assim, quem anda sozinho vai rápido, mas quem anda acompanhado vai longe. Então, onde você quer ir? Minha mãe dizia que apressado come cru, né? Então é melhor não ir muito rápido, é melhor ir mais longe, né? Não ande sozinho, não se isole no seu mundo, porque a pessoa que ela se isola, que ela anda sozinha, ela tem dificuldade de compartilhar, ela tem dificuldade de ter comunhão. Nós precisamos um dos outros. A Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só, e não é só com uma esposa, mas você precisa de amigos, você precisa de pessoas ao seu redor. Você não pode ficar sozinho. Se você ficar sozinho, você vai ter uma depressão. Se você ficar sozinho, você vai ficar doente. Porque nós, seres humanos, não fomos criados para viver na frente de uma tela o tempo todo. Nós precisamos interagir. Quando você sai com uma amiga para tomar um café, quando você sai com um amigo para conversar, para desabafar um problema, o seu coração se esvazia e você se sente melhor. Então, não se isole no seu mundo. Não se feche, se abra, busque ajuda, conversa. Provérbios 18:1 diz assim, quem se isola busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Eclesiastes 4:9 e 10 diz, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver sozinho, pois se cair, não haverá quem o levante. Isso é muito verdade, gente. Porque tem dia que eu estou meia xoxoxô assim, aí meu marido vai, menino, vamos embora, levanta aí, vamos fazer. Ele está todo animado, né? Mas tem dia que ele está assim, buchinho. Aí eu vou e falo, não, vamos embora, amor, força, vamos lá. Força na peruca, nós não somos daqueles que retrocedem, né? Parar só quando Jesus voltar. Então é melhor ser dois, né? Porque um vai levantando o outro. O velho homem vivia ansioso. Olha só isso aqui. O mal do século. Ansiedade, né? Mas o novo homem confia em Deus. Então, olha só. Diante de Deus, como nós somos nova criatura, nós não temos esse direito. Olha, a partir de hoje você está proibido de ficar ansioso. Você está proibida de ficar ansiosa. Sabe? Tem gente que fica desesperado. Fica preocupado. Às vezes vai parar na emergência do hospital achando que está infartando. Por quê? Preocupação. Ai, pastora, eu estou sentindo um negócio aqui no meu peito. Vai fazer... A gente faz isso, né? Vai lá fazer um exame do coração. Essa semana uma pessoa falou comigo, eu estava sentindo um negócio aqui na minha costela. Devia ser gases, né? Mas aí eu achei, era na costela do lado de cá. Aí eu achei que eu ia infartar. Eu fui fazer um exame, paguei caro, fiz o exame, a médica falou que não era nada. Eu falei, isso é ansiedade, você está preocupada. Está preocupado, né? E aí a ansiedade, ela vai trazendo
também essa doença, vai trazendo pensamentos. Você acha que você vai morrer? Você acha que qualquer coisa que aparece, a gente acha que é uma doença terminal, né? Qualquer coisa. E aí fica preocupado com o dia de amanhã. E a preocupação, gente, quase 80% do que nós nos preocupamos não acontece. Só traz prejuízo para o nosso corpo. E lá em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Significa que a partir de hoje você está preocupado, você está proibido de se preocupar por qualquer coisa, porque aqui diz por coisa alguma. Nada, não pode se preocupar por nada, não pode ficar ansioso por nada. E atenção, preocupação e ansiedade é diferente de responsabilidade. Porque Deus é um Deus de responsabilidade. Deus, Ele é responsável. Deus não está dizendo para você ser um irresponsável. Ele está dizendo para você aprender a confiar nele, a descansar nele. Faça a sua parte. E tenha certeza que a parte dele, Ele vai fazer como o Beto deu testemunho aqui, do livramento que Ele deu para aquela família. Porque Deus é fiel. Então, aprenda a descansar no Senhor. Porque é isso que a palavra dele ensina. É assim que as coisas funcionam no reino dele. Não somos nós que resolvemos tudo, pelo contrário, nós só podemos ir até certo ponto, dali para frente é com Ele, e é de propósito, é para a gente aprender que nós não somos nada, nós dependemos dEle, Ele é tudo na nossa vida, e se Ele deixasse a gente ir e resolver tudo sozinho, nós iríamos virar as costas para Ele, porque nós só buscamos a Deus, porque sabemos que sem Ele nós não somos nada, porque nós dependemos dEle. E aí é por isso que a gente ama tanto esse Deus, porque Ele podia virar as costas para nós. Nós não somos merecedores, nós éramos pecadores. Quando Ele morreu por mim e por você, nós ainda não tínhamos reconhecido como nosso Senhor e Salvador. Nós o desprezamos, o rejeitamos, mas Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Amém? Então, o velho homem, ele não valorizava a família, mas o novo homem prioriza a convivência familiar. Então, o que o velho homem fazia? Ele priorizava o trabalho, priorizava os amigos, tudo, menos a família. Colocava tudo em primeiro lugar. Dava importância para tudo, menos para a família, menos para o marido, menos para os filhos, menos para a esposa. Mas atendia todo mundo. E por último, a família. A família ficava em último lugar. Nós temos histórias tristes de pessoas que viveram assim, até que perdeu alguém da família. Aí quando perdeu alguém da família, entendeu que a família é um tesouro. A família é um tesouro. E parece que a gente só vai entendendo isso quando nós vamos envelhecendo. Nós vamos ficando mais velhos, aí a gente começa a valorizar os pais. Porque você sabe que você não vai ter os seus pais para sempre. Você fica mais velho, você começa a valorizar o seu cônjuge. Porque você sabe que no final da vida, aqueles amigos que tomavam cervejinha lá na esquina, foi embora. Aquela pessoa que era teu companheiro lá de futebol toda semana, foi embora. E se você ficar sem dinheiro, então aqueles amigos que eram interessados no seu dinheiro, vaza tudo. Quem é que fica? Fica a portuguesa contigo. O português comendo as mortadelas da vida. Mas fica. Então, no final da vida, a sua família é o seu maior tesouro. E a Bíblia ensina que o homem que nasce de novo, ele aprende a priorizar a sua família. Então, é Deus, a nossa família e depois as outras coisas. E lá em Timóteo 5:8 diz assim, olha só, marca isso aí na sua Bíblia e coloca um quadro disso aqui na tua sala, porque diz assim, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, negou o quê? A fé. E é pior do que o infiel. Meu Deus do céu. Se não cuidar da família, está negando a fé. Se não cuidar do marido, se não cuidar da esposa, se não cuidar do filho, não é a pastora Simone que está falando, é a Bíblia. É pior, diz aqui, olha, pior do que o infiel. E negou a fé. Então, a nossa família, ela tem que ser prioridade.
O velho homem era viciado no mundo. O novo homem busca a santidade. Isso aqui é um tema muito importante para ser falado. Porque o velho homem, ele era viciado em pornografia, ele era viciado em jogos, ele era viciado em coisas que traziam colocavam diante dos seus olhos imoralidade. Mas o novo nascimento, diz a palavra de Deus, traz aqui uma busca de santidade. Salmos 101:3 diz assim: não porei coisa vil diante dos meus olhos, aborreço a obra daqueles que se desviam, nada se apoderará de mim. Foi isso que o salmista disse. Então essa história de ficar assistindo filme pornográfico pertence ao velho homem. O novo homem, a nova criatura, não é mais dominado por essas paixões carnais, porque agora ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você quer ver a glória de Deus, quer ver a sua vida sendo transformada, quer ver mudança dentro da sua casa, comece a respeitar a sua família, a respeitar o seu lar, a respeitar o Deus a quem você diz que serve, porque é isso que diz a palavra aqui. O velho homem era uma pessoa crítica. O novo homem incentiva e elogia. A nossa natureza humana, ela é muito crítica. Nós criticamos mesmo. Criticamos tudo. Mas a Bíblia traz aqui esse ensinamento. A Bíblia diz que o velho homem era quem criticava. Mas o novo homem, ele tem que apoiar. Hebreus 10:24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, o velho homem, tudo que você vai fazer, os seus planos, os seus sonhos, você começa alguma coisa, e aí a pessoa vem e critica. Você conta alguma coisa, a pessoa diz: não, mas isso aí não vai dar certo. Não, mas isso aí não tem como. Mas isso aí, olha, você está fazendo isso aqui, mas aquilo ali que você está fazendo não está bom. Você está fazendo isso bem, mas o resultado não... E aí vai... Olha, o velho, a gente não pode mais. Não pode mais. Nós temos que apoiar. Nós temos que incentivar. Nós temos que financiar. Respaldar. É assim que a nova criatura funciona. Você sabe de alguém que está querendo realizar um projeto? Vai lá e ajuda o projeto. Abençoa naquele projeto. Se você puder cooperar, coopera. Mas não critica. Se for uma crítica construtiva, tudo bem. Mas se você for dar uma crítica que não vai ajudar em nada, que só vai colocar aquela pessoa para baixo, que vai paralisar a obra de Deus na vida daquela pessoa, então não critica. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não é perfeita. Ela não vai fazer 100% bem, mas talvez ela esteja fazendo o melhor dela, o melhor dele. Então, o velho homem criticava, mas o novo homem, ele apoia, ele ajuda. Hebreus 10:24, consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos. O velho homem era amante do dinheiro. Mas o novo homem, pastor, ele busca os tesouros no céu. Aquelas pessoas que antes elas eram aprisionadas por Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Elas vivem em função do dinheiro. O Deus deles é o quê? O bolso. É o bolso. Eu tenho dinheiro, eu estou bem. Mas eu não tenho dinheiro, eu estou mal. Eu quero mais. E vive em função do dinheiro. Vive amando o dinheiro. Prioriza o dinheiro na sua vida. Coloca o dinheiro em primeiro lugar. Troca qualquer coisa, qualquer culto, qualquer situação para poder ganhar dinheiro. E quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Mas a nova criatura, ela entende que a maior riqueza que nós temos não se compra nem se vende. A Bíblia diz assim, que nós, onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E que nós devemos construir, nós devemos guardar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba e não mina. É ali no céu, porque as coisas mais importantes da vida não se compram.
Saúde, gente, não se compra. Ah, pastora, mas compra o remédio, compra o médico. Mas e quando o remédio e o médico não é suficiente? Marido se compra? Esposa se compra? Filho se compra? Memórias que nós construímos em família se compra? Você pode comprar a chuva, eu vou pagar aqui hoje 100 euros para chover 30 minutos ali sobre a minha casa. Dá para fazer isso? Dá para comprar o pôr do sol? Dá para comprar a lua, as estrelas? Dá para comprar o mar? Não dá. As coisas mais simples, mas as mais maravilhosas, extraordinárias da vida, é de graça. Deus deu para mim e para você. Não tem como você medir o valor dessas coisas. Não tem como você medir a alegria de segurar uma criança no colo, de ter um filho que nasceu de dentro de você. Não se compra essas coisas. Os maiores valores da vida não se compra nem se vende. Então, 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, olha só, nessa cobiça, porque tem pessoas que elas cobiçam tanto, elas vivem tanto para o dinheiro, que elas acabam se perdendo em si mesma. Elas acabam se perdendo em si mesma. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Amém. Até aqui está bem? Está doendo? Então ainda vai piorar mais um pouquinho, né? Pode? Manda mais? Então tá. Deixa só eu falar uma coisa com vocês, porque eu tenho quantos minutos, pastor? Já acabou meu tempo? Então acho que eu vou ter que deixar alguma coisa aqui para depois, né? Domingo que vem? Mas deixa eu bater mais um pouquinho aqui, que eu acho que está todo mundo muito à vontade, muito descansado. Mas aqui, olha, a Bíblia diz que o velho homem era soberbo e orgulhoso. Você conhece alguém assim? Mas às vezes a gente também precisa olhar no espelho, né? Porque a palavra, gente, ela corta aqui primeiro, para depois cortar aí. Ela tem que cortar na gente, senão a gente já é soberbo já, achando que a gente é melhor do que todo mundo, né? Mas agora, o homem que nasceu de novo, ele serve ao seu próximo. Sabe, a pessoa soberba é aquela que se sente superior aos outros. A minha mãe tem uma descrição assim, mais simples. Ela diz assim: ele acha que tem um rei na barriga. Antigamente era assim, né? A pessoa acha que tem um rei na barriga. Eu ficava, quando era criança, pensando, como que o rei cabe dentro da barriga? Que criança entende tudo literal, né? E eu ficava, mas que isso? O rei da barriga. Mas é aquela pessoa que se acha melhor que os outros, que se acha superior, que é soberbo, a pessoa não sabe pedir perdão, a pessoa não é humilde, a pessoa, ela maltrata, ela faz acepção de pessoas e maltrata algumas pessoas. E isso é algo terrível, porque Provérbios 16, 18 e 19 diz assim, que melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, imagina, é melhor eu conviver com uma pessoa humilde de espírito do que eu ter muita riqueza e eu ter que compartilhar essa riqueza com uma pessoa soberba. É melhor nem ter riqueza, mas viver com uma pessoa humilde do que eu ser muito rico e ter que viver com uma pessoa soberba. E eu, pensando nisso, eu me lembro que às vezes tem pessoas que são tão soberbas e que eu e você não sejamos uma delas, que a pessoa acha que a outra tem um preço. Muito cuidado com quem quer colocar um preço em você. Eu estava assistindo um filme esses dias, onde um homem queria conquistar uma mulher. E essa mulher era lá do povo do Oriente, né? E aí o homem foi, chamou o irmão mais velho dela e deu para eles, na casa deles, uma mesa de presente. Uma mesa muito linda. E quando ela olhou para a mesa, ela disse, eu não quero esse homem, devolve essa mesa. E o homem disse, não dá para devolver, que a mesa é muito pesada. Era um filme estranho, né? E aí eu fiquei pensando assim, e a mulher disse assim, eu não quero essa mesa. Com essa mesa ele não me compra. E eu fiquei pensando, pois é,
Cada um tem o seu preço. Ela não aceitou que o preço dela fosse uma mesa com 4 cadeiras. E às vezes a gente, sem querer, se vende para uma pessoa soberba. A pessoa te dá um presentinho e ela acha que está te comprando. E se você aceita um presentinho, aquele ali é o teu preço. Qual é o teu preço? Porque existe um preço que foi pago por você muito alto lá na cruz, maior do que qualquer outro presente, qualquer outra tentação que o diabo possa colocar diante de você. Porque ele tentou fazer isso com Jesus também. Ele tentou Jesus lá no deserto, lembra? Ele falou, olha, transforma essas pedras em pães. Olha aqui, ó, se você me adorar, eu te dou esses reinos todinho. Ele começou a tentar Jesus, a querer comprar Jesus. Mas Jesus tinha resposta para tudo. Ele respondia tudo dentro da palavra. Mas às vezes as pessoas são soberbas, porque Satanás ali, ele foi soberbo, ele achava que ele podia comprar o Filho de Deus, que era dono de todo o ouro, de toda a prata. Tudo aquilo que ele ofereceu para ele, ele já tinha. Ele tinha muito mais, ele deixou toda a sua glória para vir aqui. Satanás é perdedor, 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 né? Continua sendo um perdedor. E o velho homem também era infiel nos seus relacionamentos, mas o novo homem valoriza a lealdade. Então, ó, vai anotando aí. Ou seja, o velho homem adulterava, mas agora não adultera mais. O velho homem enganava, mas agora não engana mais. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Êxodo 20, 14, um dos 10 mandamentos diz, não adulterarás. Mateus 5, 27 e 28 diz assim, ouviste, olha o que Jesus disse. Aí Jesus, a gente acha assim, a lei era dura, diz não adulterará. Aí vem Jesus com a graça, mas olha o que ele diz. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, isso é Jesus Cristo, que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Pois, aí o negócio vem apertando, né? E eu estou falando velho homem, novo homem, mas é humanidade. Isso serve para as mulheres também. Olhou para o homem, cobiçou, já está adulterando com ele. Porque nós temos que buscar santidade nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Porque é no pensamento que o pecado é concebido. E aí depois ele vem e ele é colocado em prática. Tudo começa ali. Então, Jesus apertou mais o negócio. Ou seja, nós temos que buscar a santidade em tudo. Os nossos olhos precisam ser bons. Então, você viu que alguma coisa chamou a atenção? A Bíblia diz assim, ó, foge. Você acha que não vai resistir? Passou, sabe, lá no Brasil acontece muito isso, né? Aqui eu não sei. Passou, eu lembro quando... Eu descontraí um pouco aqui. Eu lembrei disso esses dias que estão fazendo uma obra ali perto de casa, eu passei perto da obra. Mas lá no Brasil é assim, você passava perto de uma obra, era fatal, né? Lembra disso? Passava perto da obra, tinha os assobios, que era... Como é que era? Isso eram os melhores, né? Porque tinha outras palavras também que a gente escutava. Mas era automático, né? A mulher passava a cabeça do homem e fazia assim. Então, quando a sua cabeça for assim, você pega ele e faz assim, volta, foge, está amarrado em nome de Jesus, né? Então, não é que você não vai olhar a primeira vez, porque você olhou, né? Mas você viu que chamou a atenção? Desvia. A Bíblia diz, foge da aparência do mal, né? Se você não pode resistir, então, foge. Não fica brincando. Minha mãe diz que quem brinca com fogo, se queima. E tem um outro também, que brinca com não sei o que, acorda, né? Esqueci. Eu esqueci, né? Olha aqui para terminar já. O velho homem vivia em contendas. Era brigão, olha aí. Mas o novo homem busca a paz. Gente, o velho homem era brigão, brigava com todo mundo, brigava o tempo todo. Sabe aquele menino que arrumava briga na rua? Aquela menina que arrumava briga, batia em todo mundo, hein, Paulinha? Batia em todo mundo, brigava com todo mundo, né?
Era aquela turminha que quando você via aquela pessoa na esquina, você já falava, eu vou para cá porque eu vou apanhar. Ai, meu Deus do céu, vem ela. Ai, Jesus, vem ele, né? Desde pequenininho. Já lá na escola era o terror. Brigava com o pai, brigava com a mãe, brigava com os amigos, brigava na rua, briga com o marido, briga com a esposa. É o brigão, o briguento. A Bíblia diz que isso pertence à velha criatura, porque a nova criatura não briga mais, gente. Não briga mais. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu já fui, como é que era? Moleão, né? Agora eu sou um cordeiro, né? Eu já rugi, agora... Tem uma coisa assim que eu esqueci, um ditado. O fato é que quem brigava, gente, não briga mais. Isso não faz mais parte da sua natureza. Provérbios 26, 21 diz assim: assim como o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o briguento é para atiçar a discórdia. Então, se você briga, você vai atrair o quê? Discórdia. Então, quem aqui quer viver em um ambiente de discórdia? Um ambiente de briga? Um ambiente tóxico? Isso tem que começar de você, de dentro para fora. Essa transformação começa em mim. E essa transformação começa em você. Nós temos que ser quem? Os pacificadores. A Bíblia diz, no que depender de vós... tem de paz com todos. Então, não é no que depender da pessoa que está do seu lado. A responsabilidade, segundo a Bíblia, começa em nós. Amém? Era vingativa. E agora busca a reconciliação. Vivia em inimizade com os outros e agora é o pacificador. Porque tem gente que quando fica chateado mesmo. Sabe, quer vingança. E quer vingança, quer que Deus faça uma vingança que não é a vingança de Deus. A pessoa quer que a outra ou o outro venha e quer ver a pessoa sofrer, sabe? Tem gente que falava assim, ó, fulano vai ver, vai comer aqui na minha mão. Essa música não é muito pura não, gente. Não é muito pura não. Mas tem gente que fala isso, vai comer na minha mão, vai comer nada, irmão. O que o pastor ensina pra gente aqui? A gente tem que amontoar brasa na cabeça do inimigo, né? Se pedir a capa, dá a túnica. Quer andar 1 milha, vai 2. Então, a vingança pertence ao Senhor. É isso que diz aqui, olha, Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque a vingança de Deus não é a minha e a sua. A minha e a sua é assim, mata, Senhor, queima, vai, quero ver agora ele pagar por tudo. E a vingança de Deus é assim, se arrepende, vai, porque eu estou aqui pronto para te perdoar. Vai, confessa o seu pecado, porque eu tenho tanta coisa maravilhosa para fazer na sua vida. A vingança de Deus não é a nossa. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Trapo, gente, em espanhol é pano de chão. A nossa limpeza, purificação, justiça diante de Deus é imundícia. Porque Ele é justo, Ele é o justo juiz, Ele é a justiça. Então, vingar-se, esquece. Você estava pensando em se vingar de alguém? Acabou, perdeu. Já era. Entrega para Deus, né? Porque isso pertence à velha criatura. Último, para acabar agora aqui, olha. O velho homem desrespeitava as autoridades. O novo homem trata com respeito. Olha, eu podia fazer só uma pregação aqui em cima disso aqui. Todinha. Vou deixar para o pastor domingo pregar sobre isso aqui. Por quê? Porque o velho homem, ele era insubmisso, ele vivia dando trabalho. Deu trabalho para o pai, para o professor, dava trabalho para os líderes, dava trabalho para qualquer pessoa que era autoridade sobre a vida dele. Agora, ele honra a vida dessa pessoa. Agora, ele reconhece a autoridade na vida dela. E é interessante, sabe por quê? Porque
a pessoa que se rebela, a pessoa rebelde, que traz essa rebeldia, que é o velho homem, a velha natureza, é rebelde. Isso foi o pecado de Satanás. Ele se rebelou contra Deus, que ele queria ser igual a Deus. E a pessoa rebelde, ela dá trabalho desde pequena. Deu trabalho para todo mundo e chega na igreja, às vezes, dá trabalho para a gente também. Aí não quer se submeter. Aí não reconhece autoridade na vida. Em todo lugar que nós vamos, existe autoridade. Se você entrar dentro de um ônibus, tem uma autoridade que é o motorista. Se você vai trabalhar, tem uma autoridade que é o seu chefe. Todo lugar tem autoridade. Se você reconhecer e respeitar a autoridade, sabe o que acontece? Você prospera, Beto. Porque isso é bíblico. E aí, quando você não reconhece a autoridade espiritual, então, a Bíblia diz assim, ai daquele que tocar no meu ungido. Lá em Hebreus 13:17 diz assim, olha, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, encerrando aqui, para ajudar, vamos então reconhecer, nos submeter principalmente à autoridade de Deus. Jesus Cristo, ele quando se encontrou com Nicodemos, ele explicou tudo isso para Nicodemos e muito mais. E Nicodemos reconheceu, e mesmo sendo uma autoridade ali naquela jurisdição, naquele povoado, ele se submeteu a uma autoridade maior, que era a autoridade de Jesus Cristo. Ele reconheceu a autoridade em Cristo e ele entendeu que nascer de novo não era entrar novamente na barriga da sua mãe, mas era nascer como uma nova criatura. Eu espero que tudo que nós dissemos aqui hoje, porque existe muito mais, você já tenha vencido na sua vida. Você já esteja vivendo nessa dimensão de uma nova criatura, podendo agora não só tomar leitinho, mas comer uma comida espiritual mais forte. E se por acaso, alguns dos itens aqui dito, você ainda não consegue, não venceu, ainda está te dominando, ore ao Senhor, porque é desejo de Deus que você consiga vencer isso. Ele já liberou para mim e para você, no mundo espiritual, essa força, essa capacitação de dominar aquilo que nos domina. Mas não é na nossa força, não é no nosso braço, é na força do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos agora. E nós vamos estar orando aqui. Pode aumentar um pouquinho a música, André? Eu quero abençoar a sua vida, você que está aqui, você que está aí em casa. Eu tenho certeza que enquanto eu estava ministrando aqui, o Espírito Santo de Deus já falou com você, já falou ao seu coração. Então agora tome esse momento aí para você orar e comece a conversar com o Senhor e diga para Ele, Senhor, eu sei que algumas coisas aqui eu ainda preciso melhorar. Porque o Senhor conhece a minha vida toda. O Senhor conhece o meu falar, o meu pensar, o meu caminhar. O Senhor sabe onde estão as minhas fraquezas, as minhas limitações. Mas, Pai, segundo a Tua palavra, eu quero viver essa nova criatura que eu sou, que eu me transformei quando eu Te conheci. Eu preciso buscar essa santidade, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero, Deus, como Nicodemos, ali ao encontrar Jesus Cristo, entrar em uma nova dimensão espiritual. Eu quero viver as coisas que são relativas ao reino de Deus e à sua justiça. Eu não quero ser uma pessoa mundana. Eu não quero ficar vivendo com os velhos hábitos. Pelo contrário, eu quero caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Eu quero viver a glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira. Eu quero honrar ao Senhor, eu quero honrar a minha família. Ah, Deus, eu não quero pecar contra o meu corpo. Eu preciso cada dia mais e mais ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder, para que eu possa viver a tua palavra. Quando a tua palavra diz, achegai-vos a Deus confiadamente, eu preciso ter essa confiança de saber que no que depende de mim, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Deus, aqui estão os teus filhos. Ah, Pai, que o teu Espírito Santo essa semana
possa trazer essa palavra à memória deles, em cada situação do dia a dia deles, onde eles estiverem. Seja, ó Deus, no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, seja nas rodas de amigo, nas conversas. Ah, Deus, seja sozinho, dentro do seu quarto, aonde ninguém vê, mas aonde o Senhor vê, onde eles estiverem, traz essa palavra à memória, para que os teus filhos, ó Deus, sendo gerados, como o Senhor nos ensinou aqui hoje, tendo sido gerados da água e do Espírito, possam fluir nesse mover, ó Deus, possam viver a sua boa, agradável e perfeita vontade em suas vidas, trazendo para a sua família e para aqueles que estão ao seu redor um testemunho de uma pessoa que realmente foi transformada pelo poder de Deus e nasceu de novo em Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.